Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, vamos fazer uma pequena prece da abertura do programa, pedindo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, o guia maior da humanidade, que nos ilumine, que nos dê a paz, que nos dê o amor, que nos dê a força para continuarmos a luta, a batalha no bem, sempre no bem e na caridade, como símbolo maior da vinda desse grande mestre à humanidade terrestre. Muito obrigado por tudo, obrigado por mais esse dia em que estamos aqui. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. O tema de hoje é reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente com reverência e piedade. Está em Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Emmanuel faz um esclarecimento maior. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade. E encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Ué? Hoje nós temos uma novidade aqui no programa. O nosso irmão Jussi se mudou para Santa Catarina. E nós trouxemos pela primeira vez aqui no nosso programa, para a nossa alegria também, e com certeza a alegria dos nossos amigos, Ângela Pereira dos Santos. E eu pergunto para ela o que ela achou correspondente no Evangelho sobre o assunto. Buenas. Antes de mais nada, agradecendo, muita gratidão por essa oportunidade. Como nosso irmão Antônio disse, nosso irmão Jussi está em Santa Catarina. Sentimos já muito a sua falta, viu, irmão? Onde você está, com certeza está nos ouvindo. Que vocês sejam muito, muito abençoados nessa nova morada. Bem, relembrando o Evangelho de Jesus, nos faz lembrar a mensagem do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. E Emmanuel nos traz nessa lição que nós devemos trabalhar esse sentimento diariamente. Isso deve ser trabalhado diariamente, todos os dias, no trato com os nossos irmãos encarnados. Assim como a natureza, todos os dias ela nos serve de todas as formas. E com muito carinho, com muito desprendimento, isso é natural a toda a humanidade. E Emmanuel nos traz a importância de nós, enquanto trabalhadores da seara do Cristo,
de servir também com essa mesma alegria, de ter a alegria de viver. Servir a Deus com reverência e ao próximo com piedade. Que capítulo a irmã achou no Evangelho sobre o assunto, para fazer essa ligação com o assunto? Tem tantos capítulos do Evangelho, né? Essa ligação que nós temos com o Evangelho. Tem muitos capítulos, na verdade foram vários que foi repassado, né? Fui repassando vários. Confesso que fiquei um pouco nervosa, né? Por ser a primeira vez, mas estudando o Evangelho em todas as partes dele, a que mais me chamou a atenção foi o capítulo de amar o próximo como a si mesmo. O grande mandamento do Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus reflete muito bem isso. Porque o que a gente pensa normalmente sobre esse assunto? A gente pensa assim, bom, eu preciso estar bem para poder ajudar. Jesus disse assim, ele não disse, te serve para servir o outro. Serve o outro como a ti. Ele dá essa conotação para que nós possamos pensar assim, se eu servir ao outro, automaticamente eu vou estar sendo servido. Eu não preciso pensar nisso. Trata o seu próximo como gostaria de ser tratado. Não te trate. Então, isso é uma coisa, é um indicativo do que o mestre deixou para nós, gente. Eu sei que isso é difícil. Normalmente a gente pensa o contrário. Eu preciso primeiro estar bem, me servir bem, para depois servir ao próximo. Jesus disse assim, serve ao próximo como a ti mesmo. Ele serve a ti e ao próximo. Não, serve ao próximo como a ti mesmo. Veja a diferença. É uma diferença. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, né, nós pensamos assim, como o Antônio falou agora, nosso irmão Antônio disse, nós temos que estar bem para servir o próximo, e não é assim. Né? Nós temos sim que servir com alegria, e é tão bom o sentimento, é maravilhoso o sentimento quando nós fazemos algo de bom a alguém. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma palavra de afeto, uma palavra de conforto, você doar os teus ouvidos no momento daquela pessoa que está ali necessitando desabafar, você está servindo também ao Cristo, servindo a Deus, servindo ao teu próximo. Então nós temos inúmeras maneiras de servir, mas servir com alegria, né? Passando àquela pessoa sentimentos bons, energias positivas. Deus nos disse, sirvamos a Deus, Jesus nos disse aí em Paulo, né, Hebreus, alegremente, mas não esquece de acentuar a maneira pelo qual nos compete servi-lo. Por exemplo, estar tristes. Estarmos tristes não é servir bem. Nós temos oportunidade todos os dias, todo santo dia, podemos dizer assim, de servir. Em qualquer momento. Em qualquer momento. No trânsito, eu gosto muito de falar do trânsito. Em casa, servir alegremente em casa. Porque em casa a gente desabafa. E às vezes o desabafo fere. Já pensaram nisso? Quando nós queremos desabafar, qualquer coisa que nós queremos fazer, nós temos que sair fora tem uma árvorezinha, uma grama, qualquer coisa fora do nosso lar, vai lá e conversa com a natureza. Vai para uma pracinha e conversa com a natureza. O desabafo é conversar com a natureza. Tu estarás conversando com Deus, na verdade. Esse é o desabafo que ele precisa ouvir. Mas os teus não precisam ouvir o teu desabafo de amargura, de tristeza, de intolerância, de raiva até. De raiva. Isso começa dentro da nossa casa. Com os nossos vizinhos de porta, seja em apartamento, seja nas casas que nós moramos, com o pessoal da rua. Se a gente pode, em vez de enferruscar o rosto, a cara, vamos sorrir mais.
Vamos sorrir mais. Muito mais músculos funcionam com o sorriso do que com a cara enferruscada, a cara brava. Isso é importante. O trânsito é a mesma forma. O trânsito, gente. Por que eu pego o meu carro? Eu tinha que agradecer toda vez que eu pego o meu carro, que eu entrar no meu carro. Graças que eu tenho um carro. Graças que eu tenho uma moto, que eu tenho uma bicicleta. Quantos não têm? Quantos fazem uma carroça e é o próprio burro de carga? E eles ainda agradecem. E eu tenho meu carro e não agradeço. Eu saio buzinando, eu saio raivoso, eu saio querendo ultrapassar todo mundo. Eu preciso nessa hora estar feliz, alegre, porque nestes atos todos que eu falei agora, eu estarei servindo a Deus, assim que eu sirvo a Deus. Desta forma, eu não preciso ir lá na igreja, só na igreja servir a Deus, depois eu saio e entro na gandaia outra vez. Só na igreja, só no templo que eu sirvo a Deus, não em todos os momentos. É o teu próprio templo, o teu coração é o teu próprio templo. Vamos servir a Deus em todos os momentos, 24 horas por dia, até no momento que nós estivermos adormecidos. Porque nós estamos bem, nós vamos servir. O nosso espírito vai trabalhar, porque ele não precisa dormir. Ele vai fazer grandes trabalhos que nós nem imaginamos às vezes. Nas colônias espirituais que precisam da nossa demanda, do nosso serviço, o nosso espírito vai servir. Já pensaram nisso? 24 horas por dia nós poderemos servir alegremente a Deus. Alegremente, eu falei. Justamente, quando se tem essa alegria de servir, você tem a alegria de viver. E a pessoa que tem a alegria de viver, ela se torna uma pessoa calma, tranquila, serena, não apática, não, mas tranquila. Porque quando nós temos tranquilidade, conseguimos passar por todos os obstáculos. Por mais que venha um problema enorme, que na nossa visão é um problema grande, mas se você estiver tranquilo, você não vai se abater com aquilo. Porque você tem dentro de ti a alegria de viver, a alegria de servir. Quando nós desenvolvemos esse sentimento de servir a Deus com reverência, ao nosso próximo com piedade, a nós mesmos também com piedade, né? A proteção espiritual que nos envolve é muito grande. Então, a importância de desenvolver esse sentimento e trabalhar o ensinamento de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos refletir como nós estamos nos amando, como nós estamos nos cuidando, para então, como estamos cuidando do nosso próximo, daqueles que estão junto de nós, da nossa família, nosso colega de trabalho, de sociedade. Como nós estamos reverenciando, trabalhando junto deles. Palavras dignas, diz Emmanuel para nós. Palavras dignas. Berros, gargalhadas, sarcásticas, nem pensar. O que nós mais vemos por aí afora, eu falava no trânsito antes já, são berros. E dentro das casas nossas, berros. Palavras menos dignas que antigamente se dizia, não diga nome. Os antigos diziam isso. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Quando nós amaldiçoamos qualquer coisa dentro da casa ou fora, e essa maldição que nós estamos fazendo está criando miasmas terríveis. Terríveis. Já pensaram nisso? Se a pessoa acostumar a falar calmamente, serenamente, e não dizer nomes, os filhos dessas pessoas também não vão fazer isso. Se nós nos acostumarmos a nos educarmos, a andar, a ensinar os nossos filhos pelo exemplo, o exemplo de não jogar um papel de bala,
toco de cigarro, latinhas pelo chão da nossa casa, que é o planeta, por exemplo, nós estaremos já educando a nós, aos nossos filhos, e aquilo que nós precisamos. A natureza cobra tudo de nós depois. Vou repetir, palavras menos dignas não se deve dizer nem dentro do carro, nem fora do carro, nem dentro de casa, nem fora de casa, em nenhum lugar. Estaremos chamando a atenção das pessoas menos dignas, dos seres menos dignos, que poderão, em cima disso, nos acompanhar e fazer até uma obsessão mais grave em cima de cada um de nós. Isso nos faz refletir uma frase que muito se fala, né? A boca fala o que está cheio o coração. E aí nós começamos a refletir o que está dentro do nosso coração. Como está dentro de nós? Qual é o sentimento, os sentimentos que eu tenho guardado dentro de mim? Porque quando temos esses sentimentos ruins dentro de nós, aí acabamos exteriorizando. Palavras rudes, como disse o nosso irmão Antônio, malditas, né? Qualquer palavra que seja, não apenas palavrões, mas qualquer palavra que possa ter uma energia negativa. Então vamos cuidar como está o nosso coração, os nossos sentimentos, nos libertando das mágoas, principalmente, né? Nos perdoando e limpando o nosso interior, para que a gente possa, então, que da nossa boca não saiam mais essas energias tão pesadas, mas que possam sair palavras de conforto, né? Que possamos ser não raivosos, como disse o nosso irmão Antônio, principalmente no trânsito, mas que possamos então aproveitar quando estamos passeando com o nosso carro, seja indo para o nosso trabalho, onde for, com tranquilidade, olhando a natureza, olhando a paisagem, né? Procurando sair um pouco mais cedo, olhando com cuidado as pessoas que estão ao nosso lado. Com certeza, isso vai nos trazer um bem muito grande. Já observamos a natureza? Tu observa a natureza todo dia? Eu observo muito, todos os dias. De manhã, quando eu levanto, depois que eu me escovo, a primeira coisa, eu vou lá para a sacada, olho para o céu, agradeço, dou bom dia a Deus, a todos, as minhas plantas, aos pássaros. Quando estou caminhando na rua, observo muito o movimento das folhas e agradeço. Agradeço imensamente, porque a natureza nos dá uma energia imensa, maravilhosa a nós. E aí nós cortamos as nossas árvores. Infelizmente. E aí nós pegamos os nossos riachos, rios, e os assoreamos. Deixamos eles todos sem o verde da beira daquilo ali. E aí nós invadimos as nossas encostas. Pela saciedade do poder. E aí nós vamos levando. A natureza por si só, ela volta ao seu lugar. Ela arruma o seu caminho. Se nós deixássemos a natureza, ela se autoplanta, faz tudo o que é necessário. O homem que invade a natureza, o homem que faz da natureza seu bel prazer para as coisas da matéria, esquecendo que nós somos espírito ocupando a matéria nesta existência. Portanto, gente, agradecer todo dia, como disse a Ângela, ao levantar-se. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Olhar para o céu durante a noite, ver as estrelas. A gente não olha mais para o céu. As luzes da cidade não deixam olhar mais para o céu. Olhar para a lua. O sol que tem hoje, o sol que tem amanhã, o sol que tem todo dia. Quando amanhece o dia, porque tem sol. Senão não amanheceria o dia. Embora esteja chovendo, o sol está lá. Não está aparecendo para nós, mas está ali. Esse sol maravilhoso que nos dá a vida.
tudo que nos dá a vida, a natureza nos dá a vida. Observar os pássaros no céu, na terra. Eles não precisam da mão do homem para se alimentarem, para se vestirem, para nada. A própria natureza dá tudo o que eles precisam, tanto no inverno como no verão. É só a gente cuidar para que não deixemos as coisas naturais serem dizimadas. É só isso, porque o resto tudo vai se ajeitando, vai se ajeitando. Então o homem precisa caminhar junto com a natureza. Nós precisamos caminhar juntos com a natureza, observando-a, fazendo aquilo que ela nos diz para dizer. A natureza é o próprio Deus. Deus está em todos os lugares. É o próprio Deus. A irmã Ângela faz as últimas reverências e referências, e depois pode encerrar uma prece. Então, agradecendo a todos, em primeiro lugar a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao nosso irmão Antônio por essa oportunidade, e a vocês que estão também ouvindo este programa, a nossa gratidão. Então, neste momento que nós vamos fazer a prece, que cada um de nós possa se concentrar na sua família. Se você tem um familiar que está precisando de ajuda, um colega, um amigo, problema de saúde, seja o que for, este é o momento que nós temos para pedir. Cristo nos disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade. Deus de poder e bondade, gratidão pela nossa vida, gratidão por essa existência, por essa oportunidade que temos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. E humildemente rogamos a vós, através de nosso irmão e mestre Jesus e de sua falange de espíritos luzeiros, que as tuas luzes da cura, que os bálsamos do alívio das dores, a libertação de todo mal, da doença física, emocional, espiritual, que possamos ter a tua misericórdia sobre todos nós, a tua bênção, a tua proteção a todos os lares, abençoando, iluminando as famílias, com muita paz, com muita harmonia, com muita luz em todos os lares. Pedimos a nossa Mãe Maria, este ser amado, este ser iluminado que amou e ama a todos nós incondicionalmente, que o seu manto de luz ampare e ilumine a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.